E eu queria apresentar o pastor Jorge Moraes. Jorge, podes, por favor, vir? Temos uma relação de há muitos anos, né? O pastor Jorge Moraes foi das primeiras pessoas que eu vi, que eu conheci neste mundo da fé cristã, né? Ainda era eu, não sabia eu ao que vinha, né? Não fazia ideia o que é que Deus ia fazer, mas foi no Desafio Jovem que eu conheci Jesus, e o pastor Jorge era diretor do centro, onde eu fui visitar alguém que lá estava, que me era querido e que já partiu. Mas tempos que não são para esquecer, e o Jorge foi uma pessoa muito importante na minha vida, na minha formação espiritual também nessa altura, pelas conversas que tivemos e coisas que foram semeadas. E o Desafio Jovem é também um ministério que nós amamos muito, é um ministério que também tem sido fundamental na nossa caminhada como igreja. É um ministério que tem estado sempre perto de nós, pessoas que nos têm abençoado muito e que nós também temos tido a oportunidade de abençoar. Nós apoiamos o Desafio Jovem, oramos pelo Desafio Jovem e ajudamos o Desafio Jovem. Já fiz um pouco de tudo no Desafio Jovem, desde trabalho voluntário, o que quer que fosse preciso fazer, até ter contribuído com a minha formação de psicologia, e hoje faço parte da direção do Desafio Jovem. E é uma honra, um grande privilégio poder fazer parte do que Deus está a fazer neste ministério. E vou-me calar e passar a palavra ao Jorge. Bom dia a todos. Já passou uns aninhos, já. Ainda não tive a oportunidade, fizemos-lo na altura, mas em novembro nós fomos aqui, nós Desafio Jovem, o Ministério, fomos aqui recebidos pela Igreja, fizemos aqui uma reunião geral e nós fomos presenteados, aliás, com alguma coisa que realmente não é comum, não é a forma como nos receberam, como nos apaparicaram. Nós até achamos ou começámos a achar que o mundo era diferente de só servir, e ser servido tem a sua dificuldade, mas foi muito bom. Na altura tivemos a oportunidade de agradecer ao Joel, mas acho que era importante fazermos aqui publicamente, porque eu sei que muitos de vocês estiveram envolvidos com isso, e obrigado pelo vosso serviço e pela forma como acabaram por também nos ajudar e abençoar nesta nossa caminhada. Sim, nós sabemos que vocês são uma igreja que fielmente nos acompanham, que oram por nós, não é? E isso é realmente muito importante, e um dia nós saberemos o quão isso é importante, e que não é apenas alguma coisa que é dito de cima dos púlpitos, mas que vocês acabam por ser guerreiros tão importantes ou mais importantes do que aqueles que estão na linha da frente, são aqueles que nos suportam a oração. E sim, é verdade que a oração hoje ainda continua a ser a nossa principal ferramenta, não é? Há muitas coisas que podemos fazer, mas a oração é a principal delas todas. Obrigado por isso, e que Deus possa continuar a abençoar-vos e a ajudar-vos. Eu fui incumbido, portanto não há de ser novidade para vocês. Estão a estudar o livro de Marcos, confirma-se? Já deve ir longa, porque nós estamos na lição 19, portanto isto já deve ter umas quantas semaninhas. E o texto que hoje me foi incumbido para falarmos está em Marcos, no capítulo 11, do versículo 27 ao versículo 12 do capítulo 12. Portanto, começamos em Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 27. E aquilo que nós vamos ver, pela palavra de Deus, assim espero, tem a ver com a revelação, que é disso que se trata, a forma como Jesus acaba por revelar que a autoridade que ele tem é diferente daquela que os líderes religiosos apresentam, e de que essa sua autoridade é inerente àquilo que ele é. E ele é o Filho de Deus, não é? Ele é de Deus, ele é dos céus, e aquilo que ele exerce tem claramente correspondência com esta realidade. Nós iríamos ler o texto, se concordarem comigo, depois teremos uma palavra de oração antes de eu vos expor aquilo que são os pensamentos com os quais fui também agraciado por Deus. Então diz assim, a partir do versículo 27 do capítulo 11. Eu vou ler na versão King James, não é? É uma coisa nova, eu sempre me opus. Normalmente a minha tradução é a Ferreira de Almeida, revista e atualizada,
é a que normalmente eu leio, mas eu percebi que esta é uma versão muito... É das mais antigas que nós temos em português, não é? Ela originalmente não foi feita em português, mas ela segue muito o texto, sobretudo na questão do Novo Testamento, daquilo que os nossos apóstolos tiveram acesso, não é? Então estou a tentar adaptar-me a ela. Eu sei que é uma versão que a minha mulher gosta muito e que eu andei muito tempo a lutar com ela, que isto não valia nada, mas afinal vamos lá dar aqui a mão à palmatória e ver as virtudes deste texto. Diz assim então: e eles foram novamente para Jerusalém, e andando ele pelo templo, aproximaram-se deles os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe disseram: com que autoridade tu fazes estas coisas? E com que, ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Jesus respondendo disse-lhe: também eu vos farei uma pergunta, e respondei-me, então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era dos céus ou dos homens? Respondei-me. E eles argumentavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele dirá, porque então não acreditaste nele. Mas se dissermos dos homens, eles temeriam o povo, porque todos os homens verdadeiramente tinham a João como profeta. E eles respondendo disseram a Jesus: nós não podemos dizer. E Jesus lhes respondeu: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. E ele começou a falar-lhes por parábolas. Um certo homem plantou uma vinha e colocou uma cerca viva em torno dela e cavou nela um lagar e edificou uma torre e deixou com os lavradores e foi para um país distante. E na estação enviou um servo aos lavradores para que ele pudesse receber o fruto da vinha. E eles, pegando-o, espancaram-no e mandaram-no embora sem nada. Mais uma vez ele enviou outro servo e eles o apedrejaram, feriram-no na cabeça e mandaram-o embora completamente envergonhado. E novamente ele enviou outro e eles o mataram, e muitos outros, espancando a uns e matando a outros. Tendo, portanto, ainda o filho amado, este lhes enviou por último, dizendo: eles respeitarão o meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vinde e matemo-lo, e a herança será nossa. E eles, tomando, mataram-no e lançaram fora da vinha. O que fará, portanto, o senhor da vinha? Ele virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. E isso é a obra do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E eles buscavam prendê-lo, mas temiam as pessoas, porque sabiam que ele havia falado a parábola contra eles, e deixando-o foram pelo caminho. Curvemos as nossas cabeças e oramos. Pai, nós louvamos o Teu nome esta manhã, confiamos na Tua presença, confiamos na Tua assistência. Sabemos, Senhor, por experiência, de que tudo se inicia em Ti, Tu és a fonte de tudo, Tu és a videira, nós os ramos. Oramos para que a Tua presença se manifeste e que uma vez mais possas falar aos nossos corações, à nossa mente, ao nosso coração, à nossa alma, para que nós possamos, Senhor, poder ter a oportunidade de dar ouvidos e poder ser seguidores fiéis a Ti e à Tua palavra. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, o nosso objetivo é podermos perceber, e esse é o tema, de que a autoridade de Jesus é diferente da autoridade dos líderes, não é? Conforme nós lemos. Eu vou procurar seguir as minhas notas para não divagar, porque ainda temos muito que trabalhar e nós começamos atrasados e não sei se vamos cumprir o horário, não é? Provavelmente não, mas temos de ter um pouco de paciência. A pergunta forte do qual nós iniciamos é esta: com que autoridade, não é? Foi este o confronto que eles fizeram, com que autoridade fazes estas coisas? E, meus irmãos, nós vamos perceber, pelo menos espero que no fim vocês levar-vos até lá, de que esta pergunta não é alguma coisa só específica para Jesus. Aquilo não tem a ver só com Jesus. Ela aplica-se à nossa vida. Talvez a pergunta tenha ou deva ser reformulada relativamente ao aplicar-se a nós, mas também nós temos que responder hoje e todos os dias qual é a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas, não é? E como todo o texto bíblico, ele é importante uma vez aplicado à nossa vida. O objetivo é que se aplique à nossa vida.
Não é apenas nós termos conhecimento intelectual daquilo que a palavra tem, embora isso não seja mau em si próprio, mas o objetivo é que nós possamos agarrar nas verdades bíblicas, nos ensinos bíblicos, na profundidade dos ensinos bíblicos e aplicá-los à nossa vida, à vida de cada um de nós. Então este confronto diz que Jesus estava no templo, é confrontado por uma equipa importante, não é? Dos principais principais líderes do aparelho religioso daquela altura, e para nós entendermos este confronto, de chegarem perto de Jesus e perguntarem com que autoridade andas a fazer estas coisas, nós temos que contextualizar isso, não é? Nós temos que entender como é que chegamos até aqui, porque este confronto não surge do nada. Muito provavelmente aquilo que vos vou dizer assim, você já foi objeto de estudo, não é? Mas temos que ir lá um pouquinho atrás para que nós possamos entender aquilo que está a passar ali naquela manhã em Jerusalém. E elas resultam, meus irmãos, de algumas, eu vou dizer assim, pelo menos é assim que parecem ser, algumas provocações sagradas do próprio Jesus, portanto, alguns atos do próprio Jesus que levam os principais religiosos a fazerem este confronto a Jesus. E a mim, meus irmãos, daquilo que li, daquilo que observei, daquilo que estudei, parece-me que estes atos que Jesus praticou, eles foram efetivamente intencionais, não é? Dá a ideia que, ok, Jesus está ali a cumprir o seu papel messiânico, é isso que ele é, mas ao mesmo tempo Jesus aproveita para ser incisivo, não é? E ser de alguma forma provocatório ou provocador na vida daquelas pessoas. E isso é verdade também, que ainda hoje isso acontece connosco. Muitas vezes Jesus, de uma ou de outra maneira, acaba por provocar a nossa vida, acaba por nos obrigar, ainda há pouquinho estávamos a falar de alguns episódios da vida real das pessoas que aqui estão, e a perceber isto mesmo, que Jesus muitas vezes acaba por nos pôr diante de situações que nós temos que fazer uma reflexão, repensar a nossa vida e como é que nós nos vamos posicionar acerca daquilo. Estes episódios de que vos vou falar, este no qual nós lemos esta manhã, acontecem na última semana de Jesus na Terra. Estamos na semana da Paixão. Jesus vem para Jerusalém e decide viver aquela sua última semana naquele território, não é? Vamos perceber, meus irmãos, que a cadência, ou vocês tiverem paciência depois em casa podem ler, vamos perceber a cadência dos dias, ela é marcada por este ritmo de chegar a Jerusalém, não é? Portanto, Jesus está a dormir e a descansar em Betânia, mas vem todos os dias para Jerusalém e quase em cada dia aconteceu uma coisa, não é? E ao fim de uma semana, Jesus estará morto, não é? Este episódio que lemos aqui, não vão passar 3 dias e Jesus estará morto na cruz do Calvário. Como eu disse, ele estabeleceu esta última semana para aqui estar. No primeiro dia, temos a entrada de Jesus em Jerusalém. Certamente estudaram este episódio, certo? É chamado a... Eles não estão atentos, tens que voltar atrás, não é? Exatamente, a entrada triunfal de Jesus. Em que nós percebemos, meus queridos irmãos, de que... mas já lá vamos desenvolver isso. Depois do segundo dia, temos aquilo que nós podemos chamar o dia da purificação. Jesus vai descansar a Betânia, vem para Jerusalém, e aqui o que ele faz é entrar no templo e fazer aquilo que vocês sabem, virar as mesas e partir lá a louça toda, entre aspas, não é? Este terceiro dia nós podemos dizer que é o dia da interrogação, aquele dia em que as autoridades, conforme nós já lemos, interpelam Jesus e lhe perguntam com que autoridade tu fazes estas coisas, não é? Então, este confronto do templo, não é? É o clímax destes episódios que estão para trás. No primeiro nós percebemos, meus irmãos, de que a entrada triunfal, de que há alguma coisa que Jesus preparou com cuidado. Não é uma coisa que aconteceu por acaso. Em parte, sim, nós percebemos que a forma como o povo se agrega àquela entrada de Jesus é natural, é espontânea, mas a coisa é preparada do ponto de vista de Jesus. Jesus orientou os seus discípulos, vocês lembram-se disso, para ir buscar o jumentinho no qual ele viria montado, e tudo isto, quem viu o cenário, quem assistiu e era religioso, porque nós estamos na semana da Páscoa, certo?
aquelas pessoas que estão em Jerusalém vêm para comemorar a Páscoa, são pessoas que sabem o que é que se passa, conhecem a religião, conhecem as Escrituras e sabem que aquilo que Jesus está a fazer, vindo a entrar em Jerusalém montado num jumentinho, tem a ver com uma profecia do Velho Testamento lá em Zacarias e é o cumprimento desta profecia. Não é ingênuo aquilo que aconteceu. Jesus fez questão de mostrar àquela gente e aos sacerdotes de que ele era efetivamente o bendito, não é? Quando o povo cantou parte do Salmo 118 e dizia: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, aquele que é Rei de Israel, efetivamente isto é real e Jesus fez questão de marcar este tempo, certo? E depois reparem, eu não sei quantas pessoas seriam, também não tive o cuidado de ir ver, mas era uma multidão muito grande, eram milhares de pessoas que estavam ali em Jerusalém. E o povo via nele e desejava nele uma espécie de o rei que os viria libertar. Era isso que o povo aguardava. E o povo começa a clamar, como eu já referi, e é preciso ter em conta de que este mesmo povo não vai passar 8 dias e estará a dizer, relativamente a Jesus, crucificam-o, crucificam-o. Esta coisa das multidões muda com muita facilidade, mudamos com muita facilidade de opinião. Mas o povo está a ver nele uma espécie de Messias, o Messias, mas reparem que as autoridades, ou para as autoridades, isto soou a qualquer coisa, não é? Isto soou a uma insurreição, a um alarme, não é? Cada vez mais a fama de Jesus é grande e eles não reconhecem Jesus o Messias, não reconhecem Jesus um líder, um mestre, eles não reconhecem isso a Jesus. A coisa foi de tal maneira, Marcos não diz, creio que é Mateus que vai dizer, de que alguns fariseus chegaram a Jesus nessa ocasião e disseram-lhe para que ele mandasse calar o povo. Recordam-se disso? E o que Jesus respondeu, lembram-se também, diz que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Ou seja, isto não era a altura de silêncio, era a altura de se dar ênfase a este episódio, era a tempo de dar atenção a este Messias. Com isto eu quero dizer e fazer-vos chamar a atenção para isso, de que o episódio é realmente uma provocação, é intencional. Jesus está a dar a cara, digamos assim, de uma forma completamente diferente daquilo que ele tinha feito até aí. Grande maioria das vezes, Jesus curava as pessoas e o que ele dizia, a sua instrução era: vai e não digas a ninguém, ou vai e diz ao sacerdote, mas não era para ser público, mas agora sim é a altura de ser público, não é? Então Jesus entra em Jerusalém desta forma, as pessoas tiram as suas roupas, cortam ramos, põem no chão, Jesus vai passando e foi uma algazarra muito grande. Jesus chega a Jerusalém e diz a Bíblia que, sendo já tarde, ele parte para Betânia mais os seus 12 apóstolos ou os seus 12 discípulos. No segundo dia, a caminho de Jerusalém, onde vai acontecer a tal limpeza do templo, diz a palavra de Deus que Jesus teve fome, sentiu fome, e que viu uma figueira, não é? E chegou à figueira e à procura, a figueira é bonita, a Bíblia refere isso, a figueira estava bonita, tinha muitas folhas, e Jesus vai à procura de fruto, mas não havia fruto. É interessante que a Bíblia diz que também não era tempo de fruto, não é? Como é que, não sendo tempo de fruto, Jesus vai à procura de fruto e, pelo facto de não haver fruto, a Bíblia vai dizer de que Jesus amaldiçoou a figueira e que no dia seguinte, quando eles a passaram pela figueira, a figueira tinha morrido da raiz até ao topo, não é? Isso parece estranho, parece uma coisa até, parece assim uma raiva aleatória, não é? E estranha, porque Jesus sabia que não era tempo de fruto, não era expectável haver fruto ali. Existe, meus irmãos, também não me parece, a ver se eu vos faço um pouquinho o cenário, não é? Isto não parece coisa aleatória. Em Jesus isto não parece aleatório, não é? Portanto, Jesus pernoitou em Betânia. Como conseguem imaginar, não era possível que toda aquela multidão tivesse lugar para pernoitar em Jerusalém. Portanto, normalmente eles faziam isso, uns acampavam, outros iam para cidades próximas. E é natural que houvesse muita gente mais chegado até aos líderes da igreja. Recordar-vos um pouquinho que o que estamos aqui a tratar não se passa muito tempo depois da ressurreição de Lázaro e que após a ressurreição de Lázaro os líderes decidiram uma vez mais, ou puseram ênfase, porque eles estavam a decidir isso desde o princípio, puseram ênfase em matar Jesus. Havia necessidade de matar Jesus, não é?
e diz que até havia necessidade de matar Lázaro também para que a fama de Jesus não continuasse a progredir como estava. Portanto, eu admito que houvesse gente, vou dizer assim, do sistema infiltrados no meio de Jesus à procura do momento certo para apanhá-lo em qualquer coisa. Então, o que nós aqui temos na maldição da figueira parece até uma parábola encenada, não é? Em vez de ser falada, é uma parábola encenada, é cênico, é quase que uma peça de teatro. E não há dúvida nenhuma, ou pelo menos parece-me não haver, de que o ensinamento central disto é que a vivência da nossa religião ou da nossa vida sem fruto, ela não tem valor, não é? Aquela árvore, e provavelmente Jesus está a falar do sistema religioso que estava imposto, que a intenção é dar fruto, mas se não gera fruto, não cumpre o seu propósito, por isso não faz sentido estar ali e aquele sistema vai ser destruído. Parece que é mais uma vez um ato provocatório de Jesus. Só assim é que isto faz sentido, não faz sentido de uma outra maneira. Então, segundo dia, a caminho de Jerusalém, Jesus faz este episódio da figueira e nesse mesmo dia, chegando a Jerusalém, diz a palavra no versículo 15, entre o 15 e o 18, eles chegaram a Jerusalém e ao entrar no templo, Jesus começou a colocar para fora aqueles que transformaram o lugar em comércio e virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as bancadas dos que vendiam pombas para o sacrifício. O mestre não deixava que ninguém usasse o pátio do templo, nem para atalho de mercadorias, e explicava a todos: as escrituras não dizem a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram-na em esconderijo de ladrões. E os líderes dos sacerdotes e os mestres da lei souberam disso e começaram a planear mais uma vez matar o Filho de Deus. Aquilo que Jesus viu no templo levantou dentro dele alguma coisa que o colocou indisposto, que o colocou em estado de contrário àquilo que ali estava a passar, em estado de oposição. Aquilo que ali acontecia, meus irmãos, aniquilava o espírito daquele lugar. E isso foi alguma coisa com a qual Jesus se quis, digamos assim, manifestar contrário. Aquele era o lugar de oração. Nós estamos no átrio, portanto, o lugar onde os gentios tinham acesso, onde podiam fazer as suas orações. As pessoas chegavam até ali de diversos lugares com os seus próprios dinheiros, mas o que acontecia é que eles, os líderes, trocavam, faziam o câmbio desse dinheiro que era sujo por dinheiro do templo, não é? E depois tinham pombas e outras coisas, outros animais para vender, mas tinham que ser autenticados, só aqueles é que eram bons, os outros não. Aquilo era um mundo de negócios, uma coisa atroz, não é? É interessante nós notarmos que a palavra de Deus diz, ou que Jesus não se refere a eles como comerciantes, refere-se a eles como ladrões, não é? E Jesus não suportava isso, não foi para isto, o sistema religioso não nasceu para isso. É verdade que Jesus, mas vamos deixar isso um pouquinho mais para a frente, não foi aquilo que aconteceu. Então Jesus limpou aquilo tudo e disse isto: este lugar devia ser um lugar de oração e vocês transformaram isto noutra coisa qualquer. Aconteceu isso e Jesus vai de novo para Betânia. No terceiro dia, quando ali chega, óbvio que aquela gente tinha reagido, não é? Há uma delegação do Sinédrio, como vocês sabem, o Sinédrio é o juízo em toda a esfera dos israelitas, não é? Eles não governam só ao nível da religião, governam ao nível das leis, portanto são os principais do governo, digamos assim, religioso, do sistema religioso, e eles são compostos por sacerdotes, os principais dos sacerdotes, escribas e anciãos. Os principais sacerdotes, são exatamente aqueles que controlavam o culto, são aqueles que controlavam toda aquela negociata, e aquilo que eles sentem ameaçados naturalmente é a receita e o controle do negócio, digamos assim. Os escribas, como nós sabemos, são os responsáveis e os guardiões da lei, eram aqueles que levavam o estudo da lei muito a sério, e aquilo que Jesus faz é uma ameaça também para eles, porque Jesus fala, como nós sabemos, em modo próprio, não é? Jesus não pede licença para falar, fala em modo próprio. Jesus não cita normalmente outras autoridades e outros escribas.
Não, porque Jesus está a falar em nome do Pai, aquilo que ouve do Pai, aquilo que traz dos céus, e por isso ele não tem que consultar, mas isto é uma ameaça para aqueles que têm ali o sistema das leis muito, muito agarrado a eles próprios. E os anciãos são, meus irmãos, digamos assim, a elite, são as famílias mais ricas, portanto, aqueles que também de alguma forma acabam por viver à sombra de todo este sistema, e são aqueles que temem o tumulto, não é? Portanto, as coisas têm que estar em paz, tudo para que não houvesse nada que ferisse ou que pusesse em causa, ou que não enervasse os romanos, e que eles não viessem por aí também a fazer uma vez mais a destruir todo este sistema. Meus irmãos, eles chegam, de alguma forma querem impedir que a popularidade de Jesus continuasse a aumentar diante do povo. E eles confrontam-no com estas duas perguntas. Com que autoridade tu fazes estas coisas e quem te deu a autoridade para tu fazeres estas coisas? Mas nós percebemos facilmente que estas perguntas não são perguntas de quem quer obter respostas, não é? Porque normalmente nós usamos este método de fazer pergunta quando queremos que alguém nos devolva a resposta. Mas aquilo que eles estão a fazer é meramente retórica, porque eles sabem as respostas, não é? Eles sabem que não reconhecem nenhum tipo de autoridade a Jesus. E eles sabem que não houve nunca, diante deles, entre eles, alguém que fizesse de Jesus um rabi credenciado. Porque era assim que as coisas funcionavam. Era o próprio sistema que reconhecia quem eram os rabis e dava-lhe uma espécie de autenticação para que eles pudessem exercer o seu ministério, digamos assim. Porque se Jesus fosse efetivamente um rabino credenciado, muito provavelmente aquilo que ele fez no tempo poderia ser feito, desde que devidamente justificado, e Jesus justificou, entende? Então, eles sabem qual é a resposta à pergunta, eles sabem que ninguém emanou uma credencial para que Jesus o fizesse, e aquilo que eles no fundo estão a tentar fazer é apanhar Jesus numa espécie de ratoeira, não é? Para o encurralar e de alguma forma diante das pessoas diminuírem ou desfazerem, se puderem, a imagem que Jesus tinha diante do povo. Até porque a questão que eles perguntam é justamente isto, é a jurisdição, não é? Onde é que estão as credenciais que te permitem fazer isto, não é? Com que direito tens tu de chegar aqui e fazeres o que fizeste no templo e de alguma forma destruir aquilo que são as coisas que estão instituídas, que são assim, que sempre foram assim? Onde é que está o crachá? Onde é que está a licença? Onde é que está a tua legitimidade institucional? Esta é a pergunta que eles fazem. E de alguma forma, meus irmãos, talvez os líderes estivessem à espera que a resposta de Jesus tivesse sido alguma coisa desta natureza. Ninguém, não é? Ou até fosse um pouquinho mais longe e dissesse Deus. E se isso acontecesse, lá estavam eles a incriminar Jesus de heresia, disto e daquilo e daquilo outro, e de alguma forma a fomentar o povo contra Jesus. E não era difícil. Daí a alguns dias eles conseguiram efetivamente isso, não é? Aquilo que para nós parece estranho aconteceu efetivamente, não é? E é muito interessante, meus irmãos, que Jesus vai responder-lhes sem responder, não é? Ou seja, Jesus vai responder-lhe de acordo com aquilo que as regras dos nossos dias e da nossa cultura dizem que não se deve fazer, não é? Certamente você já ouviu ou já disse que não se responde a uma pergunta com uma pergunta, certo? É assim aqui em Gaia, ali mais abaixo, em Cocujens, é assim. Mas aqui nesta cultura, e sobretudo entre os rabinos, era normal isto acontecer. Isto tem mesmo a ver com a tática rabina de debate, não é? O que quer dizer que Jesus vai responder-lhes exatamente com as mesmas ferramentas que eles utilizam a quando dos seus debates, não é? E essa contrapergunta que Jesus lhe faz sobre o batismo de João, não é? Nós vamos perceber que acaba por ser a resposta, e depois, quando entramos no capítulo 12, quando ele conta a parábola da vinha, então nós vamos perceber ainda a crueza com que Jesus põe as coisas e a forma como ele não deixa nada por dizer, é muito preto no branco, e não deixa de os fazer entender, porque eles percebem que a parábola foi contada contra eles, e eles perceberam isso
muito claramente. Então a pergunta é, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Respondei. Isto não é uma fuga, é, meus irmãos, uma armadilha realmente retórica, e é uma manobra em que, se ele liga a autoridade de João Batista à dele próprio, não é? E é de tal maneira que os líderes ficam eles mesmos encurralados, não é? Eles queriam encurralar Jesus, mas eles acabam por ficar eles mesmos encurralados. Porque se eles dissessem que João Batista era de Deus, a pergunta óbvia, e depois vocês reparem, nós mais à frente iremos ler isso, de que é assim que eles pensam, não é? Portanto, a discussão deles no próprio texto é assim que eles fazem. Se eles dissessem que João Batista era de Deus, a pergunta óbvia era então porque é que não acreditaram nele, porque João Batista não fez outra coisa senão anunciar Jesus, não é? É aquele que vier depois de mim, não sou digno de desatar as suas alparcas, portanto, todo o ministério de João é apontado para Jesus. Mas se eles dissessem que João Batista não era, que era dos homens, eles temiam aquilo que o texto diz pela própria vida, porque o povo sabia de que João Batista, ou tinham por João Batista um apreço muito grande e reconheciam que ele era efetivamente de Deus. Então, eles encurralam Jesus, eles queriam encurralar Jesus, mas acabam encurralados. Mas mais do que ficarem encurralados, nós percebemos de que Jesus toma a iniciativa, não é? Eu vou dizer assim, por me faltarem melhores palavras, a iniciativa de contra-atacá-los, não é? Toma uma posição ativa, não é passivo, não se está a defender, ele vai atacar mesmo, vai passar para a ofensiva. E a resposta que os líderes da igreja vão dar é não sabemos, não é? E não sabemos, meus irmãos, não é nem mais nem menos do que eles abdicarem da sua competência espiritual. Se alguém deveria ser capaz de responder àquela pergunta, eram eles, não é? E não é que eles não saibam responder, eles sabem responder. Eles não querem responder porque, em termos políticos, dá-lhes mais jeito desta maneira, não é? Eles não estão em busca da verdade, eles estão em busca de manterem o seu status e manterem a permanência das coisas a funcionar como eles acham que deve funcionar, não é? Mas se eles não têm coragem para tomar a resposta, então eles também estão desqualificados, eles autodesqualificam-se para julgar o Messias. Eles não têm o direito de julgar o Messias. E porque não respondem, Jesus também lhes disse, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas, certo? Mas, a seguir, Jesus começa a contar-lhes uma parábola, não é? Eu vou passar à frente porque o nosso tempo já vai avançado, já tenho mais de meia hora aqui, não é? Jesus vai contar uma parábola e esta parábola, meus queridos irmãos, como eu já referi, é tão forte, é tão incisiva, não é? Que não tem como as pessoas não perceberem aquilo que Jesus estava a dizer. E a parábola de Jesus tem a ver com a vinha, não é? Falando de vinha, é alguma coisa que aquela gente sabia do que é que Jesus estava a falar. É alguma coisa que está muito perto do imaginário do povo de Israel, não é? Todos se lembravam da profecia de Isaías, no capítulo 5, também da vinha. No entanto, aquilo que Jesus faz é introduzir uma diferença, não é? Porque na de Isaías diz que o lavrador plantou a vinha, fez tudo bem feito, portanto esta figura é a figura de Deus, mas as uvas, em vez de serem uvas boas e doces, eram uvas amargas, não é? Portanto, e aqui a culpa era do povo que não dava ouvidos a Deus e que não fazia as coisas à maneira de Deus. Mas aqui em Marcos, a culpa é dos lavradores, não é? Os lavradores é que querem ficar com o resultado do fruto e não o querem entregar a quem de direito, que é Deus. Portanto, aqui o problema não é o sol, é mesmo a gestão, tem mesmo a ver com esta liderança, este sistema de liderança instituído. No fundo, Jesus na parábola descreve aquilo que é a história de Israel. Deus, não é? o dono da vinha, enviou uma sucessão de mensageiros. Estes mensageiros são todos eles maltratados, espancados, e diz a palavra de Deus, ou diz Jesus, que alguns deles foram mortos e não foram poucos. Gostaria de evidenciar aqui, meus irmãos, esta persistência do dono que continua a enviar mensageiros um após outro, mesmo quando eles são maltratados e mortos, ele não desiste de o fazer.
E isto é claramente, meus irmãos, uma imagem, o que fala, um testemunho que fala daquilo que é a longanimidade de Deus, desta insistência de Deus, não é? E muitas vezes nós temos que ver isso na nossa própria vida. Deus não desiste de nós facilmente, não é? E apesar de nós muitas vezes, algumas vezes, nos distrairmos e não darmos a Deus o lugar que é de Deus e nos distrairmos com as nossas coisas, Ele não desiste de nós, não é? A palavra de Deus diz, e é verdade, que não fosse a misericórdia de Deus que se renova a cada dia, nós todos, não é? Não estaríamos aqui, nem estaríamos aqui por direito. Então sucede-se, não é? Um após outro, um mensageiro após outro, todos eles maltratados, e o clímax desta narrativa tem a ver quando o Senhor da vinha, portanto Deus, não é? Representante de Deus, ou a imagem de Deus, diz que enviou o último, não tinha lá mais nenhum, e o último era o seu filho amado, não é? É o que lemos no versículo 6. Tendo, portanto, ainda o seu filho amado, a este lhes enviou por último, dizendo, eles respeitarão o meu filho. A expressão grega que aqui temos, meus irmãos, é o huios agapetos, que é exatamente a mesma que nós encontramos na transfiguração e no batismo de Jesus. Eis o meu filho amado, no qual tenho todo o prazer. E aqui nós temos a inversão das coisas. Há uma distinção da natureza. Os profetas, os servos, eles eram isso, eram servos, eram escravos, eram alguém que estava, digamos, contratado para fazer aquele trabalho. Agora nós temos aqui o filho, o da mesma natureza do pai. Ele é o seu filho. E nós vemos também no texto, meus irmãos, naquilo que Jesus fala, de que Jesus não é mais um. Jesus é o último, é o fim de linha, é o fim da fila. Ele é aquele que o pai enviou por último para desfazer aquilo que estava mal e implementar aquilo que está bem. Este é o meu filho amado. E aqui, meus irmãos, reside a alteração da autoridade com que Jesus fala. Jesus não fala conforme o sistema, por um sistema autenticatório daquilo que vai acontecer, por crachás, por filiação no sentido, às vezes, de passar de pai para filho. Jesus está a falar naquilo que é intrínseco à sua própria natureza. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que habitou com o Pai, que conhece o Pai. Ele é o herdeiro e é aquele que está melhor habilitado para falar das coisas de Deus e dos princípios de Deus e dos princípios do reino. E nós sabemos que o herdeiro recebeu aquilo que nós sabemos também já por conhecimento, o tratamento mais revoltante que poderia acontecer. Então, Jesus está, de alguma forma, a desmascarar a natureza destes lavradores e o sistema religioso em que a coisa está fundamentada, porque nós vimos de que os lavradores, e os lavradores são os representantes, ou são a imagem daquilo que Jesus estava a ver no sistema de liderança, eles perceberam de que aquele era o herdeiro, não é? É assim que Jesus conta a parábola. Este é o herdeiro, e por ele ser o herdeiro, nós vamos fazer o quê? Matá-lo, certo? Não é que eles passou-lhes desapercebido e não perceberam, não, eles perceberam com muita clareza, e por isto não é uma violência aleatória, é uma espécie de golpe de Estado. Eles querem com intenção tomar posse da vinha, sem darem contas ao dono da vinha. Eles querem um sistema em que eles sejam completamente autónomos, é aquilo que nós lemos no versículo 8 e no versículo 9. Depois, meus irmãos, nós vamos ler de que Jesus diz, e tomando mataram, diz o versículo 8, e lançaram fora da vinha, o que fará, portanto, o Senhor da vinha? Ele virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Jesus não só está a profetizar acerca da sua morte e de que iria morrer fora de Jerusalém, mas ao mesmo tempo ele está a dizer que haverá julgamento sobre este sistema que ali está instituído, certo? E que, de alguma forma, este sistema que rejeita Jesus, Jesus vai acabar por usá-lo. Aliás, este sistema que rejeita Jesus, Deus vai acabar por usá-lo para implementar aquilo que Deus tem em mente. Porque Jesus vai retomar na sua parábola o Salmo 118. Lembra-se, o Salmo 118 era aquilo que o povo estava a cantar relativamente a Jesus, e Jesus vai referi-lo para dizer de que
para dizer que a pedra angular que o povo rejeitou é essa pedra que Deus vai usar para implementar um novo sistema. Ou seja, o sistema da velha religião vai cair. Nós sabemos isso pela história de que esse sistema acaba por ser destruído lá no ano 70 e vai entregar agora aquilo que é a igreja, a pedra angular, do qual Jesus é a pedra, é essa pedra, é onde a igreja assenta aquilo que a religião, os líderes religiosos analisaram e deram por não presta, não serve, não está habilitado para. É aqui que Deus toma as rédeas da coisa e usa aquilo que não serve para implementar como a pedra angular daquilo do seu sistema de igreja onde tudo está enraizado. Meus irmãos, nós, como eu disse há pouco, aquilo que, ou a nós, compete-nos também de alguma forma olhar esta autoridade, não é? Olhar para Jesus e de alguma forma, se calhar nós não temos que responder à pergunta da mesma maneira, com que autoridade, mas devemos analisar e perceber se este Jesus, relativamente à minha vida, ele tem autoridade, se ele é a autoridade sobre a minha vida. Se eu reconheço que o direito de Jesus governar sobre a minha vida, se eu reconheço que ele, como Filho de Deus e tendo esta autoridade inerente a esta filiação com o Pai, se ele é aquele que governa os meus negócios, se ele é aquele a quem eu consulto sobre a minha vida de uma forma geral, desde as coisas grandes às coisas pequenas, se ele é quem governa sobre a minha família, se é ele quem governa sobre a minha vida, se de alguma forma cada um de nós está a agir como um lavrador fiel, alguém que entrega a Deus aquilo que é de Deus, alguém que vive a sua vida não apenas para ficar consigo próprio com o status e as coisas boas da religião, mas se percebe cada um de nós que é um mordomo e que tem o direito, a obrigação de responder a Deus, o lavrador, sobre aquilo que são as coisas que Ele coloca sobre a nossa vida. Porque muitas vezes tudo isto é muito subtil e sem nós nos apercebermos, nós acabamos também por viver este sistema religioso que nós criticamos e que dizemos que não era bom, que está lá mais no passado, mas depois na vivência dos nossos dias acaba por ser a mesma coisa, não é? Nós devemos, meus queridos irmãos, são, enfim, algumas coisas para reflexão, nós devemos olhar para nós próprios e perceber se nós também somos uma espécie de figueira que só tem rama, mas que não tem fruto, não é? E percebemos de que Jesus se levantou efetivamente como uma autoridade contrária àquilo que era o sistema religioso para o destruir, não é? É alguma coisa com a qual ele não convive bem, é alguma coisa que ele não deseja. O que ele deseja é que nós sejamos homens e mulheres que podemos não ter muita folha, podemos não ter muita beleza, mas temos fruto. Quando as pessoas chegam a nós, quando as pessoas vêm até à nossa relação, eles têm de Deus para receber. E reparem que eu disse de Deus, não é? Não é ideias, mas é fruto que advém daquilo que é a nossa relação com a pessoa de Deus. E se assim não é, eu acho que cada um de nós, começar por mim, que devemos fazer essa reflexão e se tivermos que nos arrepender, e se tivermos que pedir a Ele para uma vez mais nos assistir, ser gracioso connosco e nos rendermos a Ele e percebermos de que em nós mesmos, enquanto ramos, não existe virtude, de que a virtude está nele próprio, que é a árvore, que Ele é a fonte e de que Ele tem a amabilidade de nos fazer viver da sua virtude, da sua graça, da sua seiva, para que efetivamente em nós haja fruto. Este foi o desenho que Ele implementou, este é o desenho que Ele está ali, de alguma forma a dizer, de que tira de um lado, ou seja, dá por chumbado aquilo que foi o sacerdócio do Velho Testamento para implementar o novo, que iniciado em si próprio, na autoridade que está fundamentada, nós possamos hoje, enquanto a Igreja, ser a glória do Pai, ser a glória do Filho. A Bíblia vai dizer lá, com base naquilo que eu estou a citar de João capítulo 15,
de que nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos. Esse é o objetivo. Não é em que nós tenhamos um sistema religioso muito bem montado, sacrifícios todos muito bem montados, festas muito bonitas, cultos maravilhosos. A intenção, meus queridos irmãos, é de que as pessoas que chegam até nós têm em nós de Deus, têm em nós fruto que pode trazer alimento, pode trazer vida, pode trazer salvação para cada um deles. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Não é realmente o sistema em que eu estou mais à vontade, não é? Uma pessoa sente-se um pouco presa, mas é o que é, e eu espero que os irmãos possam ter sido abençoados com aquilo que ouviram. Amém.